Boa noite. Deixa eu vir mais para trás. Boa noite, Day. Ah, agora eu tô te vendo, porque tava cortando aí, né? Tá Sim. ótimo. Muito boa noite a todos. Sejam todas muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. Que prazer estar aqui. Tenho certeza que vai ser muito bacana aí esse nosso bate-papo, essa nossa resenha, essa interação. Tô bastante animado. Olha só, o pessoal de tudo quanto é canto do Brasil. Ó, Laguna, Santa Catarina, Resende, no Rio de Janeiro. Deixa eu ver Opa, aqui. Curitiba, Paraná, do Acre. Beijo para do todo mundo. Caxias também, Rio de Janeiro. Eu também sou do Rio de Janeiro, né? Tô aqui no Rio de Janeiro também, Tijuca. Tá, tá sem blusa? Tá calor aí? Eu tô sem blusa, não, eu tô com blusa. Ah, tá com blusa? Parece que tá. Gente, tô com Ah, camisa. tá. Jamais eu ia ficar sem camisa aqui numa live com você. Que isso? Tô dizendo de blusa comprida. Tu tá de blusa de manga. Ah, não, não. Ah, É blusa de manga curta mesmo. tá. Não, eu ia dizer porque aqui tá tão frio, tão frio. É, mas eu assim, eu não sou muito de sentir frio, não. Tá frio, mas eu acho essa temperatura gostosa, sabe? Eu acho bem. Eu gosto muito desse período do ano. É o ano que eu mais. Aqui tá bem frio, aqui tá bem friozinho. Aqui chegou a dar É, 3 graus à noite, né? 3 graus. nossa, aí é demais, né, também, né? Aqui acho que o mínimo que deu aqui, ou o máximo, né, acho que foram 14 graus. Então, Ah, sim. Então dá pra treinar bem de boas, né? Aí, né? Aqui a gente só é, vai treinar de eu, manhã. tre eu treinei hoje de manhã e assim, tava friozinho, mas foi agradável. Bruno, por favor, começa já se apresentando para o pessoal, falando do teu projeto também, por favor. Então, claro, como ela já me apresentou, meu nome é Bruno Freire. Eu sou formado em Educação Física desde 2003, atuo na área do fitness desde 2001, ou seja, há mais de 19 anos aí atuando na área do mercado do fitness, né? Da saúde, da qualidade de vida, do bem-estar. Me formei pela Estácio, fiz uma pós-graduação em reabilitação cardíaca e populações especiais, que aí engloba obesidade, hipertensão, diabetes, cardiopatas, né? E aí depois eu acabei trabalhando bastante nesse mercado e aí eu tive a oportunidade também de ingressar para as Forças Armadas, onde eu sou o primeiro tenente atualmente na Força Aérea Brasileira, né? E lá eu atuei e atuo também com o pessoal atuei, na verdade, com o pessoal da cirurgia bariátrica, que lá tem um grupo, que é um grupo da cirurgia bariátrica, que é o pessoal que faz toda a preparação antes da cirurgia acontecer de fato, né? Tem toda então a fase de preparação e depois eles são acompanhados também. E o pessoal também da parte de diabetes, né? Os diabetes também para tratar, para ajudar nessa parte de uma equipe toda multidisciplinar, é o que a gente acredita, né? Que a equipe multidisciplinar tem muito mais força, então eu venho atuando direto nesse segmento, que eu gosto muito de lidar de verdade com a parte de saúde, né? De saúde e de fazer a diferença realmente impactar positivamente na saúde, tanto física quanto mental e, por que não, também a social, né? Porque o conceito de saúde, né? O conceito de se digitar lá o que é saúde, né? É o que? É um pleno estado, né? Um completo estado de bem-estar físico, né? Social e mental, né? Então, assim, juntando essas três, né? Esse tripé aí, a gente tem a mais saúde no caso. E aí eu venho atuando nesse mercado que me dá muito prazer, com muito amor, né? Com muito amor então muita satisfação. E aí eu lancei agora em janeiro, na verdade, eu apliquei um método, né? Eu mudei completamente. Eu tinha meio que dado uma largada na parte física, né? Eu tinha me descuidado, vamos dizer assim, e aí eu cheguei a engordar. Eu cheguei a pesar 101 quilos, que para mim era muito, né? Na época, isso aí foi ano passado, então eu cheguei a pesar 101 quilos, eu tenho 1,81 m, e o meu peso que eu considero que eu me sinto bem é entre 82 e 84 quilos, né? E aí
eu estava já muito mais do que isso, né, no final do ano passado, e aí em janeiro, né, teve aquela virada do ano, e com isso virou a chave também. Eu falei, como é que eu vou promover saúde, promover qualidade de vida, promover bem-estar, se a minha imagem não está condizente, né, não está refletindo? Então, eu resolvi transformar em mim, né, mudar completamente o meu estilo de vida, meus hábitos, e aí eu peguei e apliquei todo um protocolo, né, um processo em mim, e hoje eu estou pesando 81, 82 quilos, que é um peso que eu me sinto muito bem. E aí, automaticamente, como eu protocolei, documentei tudo isso, eu criei um método, né, onde eu tenho hoje em dia o Melhor Forma, né, o perfil Melhor Forma, onde eu promovo também, eu ajudo as pessoas, porque realmente meu objetivo principal é ajudar o maior número possível de pessoas. Então, eu gosto de servir, né? Eu gosto de servir, a verdade é essa. E então, não sei se eu fiz uma boa apresentação, se não estou te ouvindo. Tá ótimo, não tá me Ah, ouvindo? beleza. Agora eu ouvi. Tá, perfeito. Eu Acho que eu gosto. vou apertar o aviãozinho aqui também, ó. O pessoal que quiser, vai no aviãozinho aí embaixo, ó, para Manda. chamar outras pessoas, que já vi que a gente vai ter aí várias dúvidas. Inclusive, eu separei também alguns pontos aqui, de repente, para agregar mais. Vamos ver como é que vai ser, mas eu tô muito entusiasmado aí para esse nosso perguntas e respostas. E o pessoal não pega leve, né? O pessoal pega pesado, né? Então vamos lá. Bruno, o que eu gosto, o que me chama bastante atenção, até para fazer uma introdução, né? O porquê que o Bruno está aqui hoje, né? Eu gosto muito do conceito de nós como ex-obesos ou obesos em tratamento, a maioria de nós tem dificuldade de manter uma rotina de atividade física, né? E ou por falta de tempo, porque vamos colocar assim, né, que a falta de tempo, no caso, poderia ser também eleição de prioridades, vamos dizer, né? Então nós temos ainda uma certa dificuldade em treinar todos os dias, em se mexer, sair da nossa zona de conforto todos os dias. Até porque a cirurgia bariátrica, ela proporciona algo pra gente, que é a gente emagrecer mesmo sem fazer nada, né? E daí a gente tem que passar para um outro estágio, entender que só o emagrecer com a cirurgia bariátrica não é o suficiente, que tu tem que ir em busca de uma melhor qualidade de vida, que tu tem que manter uma boa taxa de massa magra até para te poder evitar o reganho de peso, para te se manter bem, não é só o emagrecer, né? Então, o que chama atenção, o que me abriu bastante, assim, para te trazer todas as semanas aqui para a gente conversar, como a gente combinou que vamos fazer toda semana, é o fato de, em poucos minutos por dia, a gente poder atingir esse objetivo. Né? Então, é o que eu quero levar para o pessoal hoje. Eu quero mostrar, eu também vou aprender, né, com vocês. Vou passar com o Bruno ainda, não passei essa semana porque o meu marido, ele testou positivo para Covid e eu não sei se foi uma gripe ou se eu estou também, ele está isolado no quarto, mas enfim. Dessa semana eu estou com muito fôlego, muito disposta, mas eu vou passar, vou fazer a minha anamnese, tudo certinho, e vou voltar a fazer também os exercícios. Isso que me chama muito a atenção, com poucos minutos diários a gente poder cumprir, poder falar o tá pago com 15 minutos diários, né? Exatamente. Pra gente nessa intro aqui, como que é essa queima rápida e diária que a gente pode fazer, né? Que é um esforço grande, mas em poucos minutos, né? Fala um pouquinho do HIIT pra gente, Bruno, que é o sistema que tu é habituado a trabalhar, né? Então, na verdade, assim, só para esclarecer, eu não uso só o HIIT. O HIIT é uma das estratégias, uma das ferramentas a serem utilizadas também. Eu até, pensando nisso, eu criei o método onde o nome eu dei menos é mais, ruim é nada. Eu botei MMRN, o nome do método. Por quê? Menos é mais, ruim é não fazer nada. Entende? Então, o que eu fiz? Eu falei, olha, como eu também estava na correria, né, e me dei também várias vezes a desculpa em relação à falta de tempo, que você falou muito bem que em relação, tempo é questão de prioridade e de, muitas vezes, organização, né, planejamento, para a gente poder entrar em ação. E aí, o que eu pensei? Eu falei, não, como eu tenho pouco tempo para isso,
que eu tenho outras coisas também para fazer, eu vou fazer 20 minutos a 30 no máximo diários. Eu vou me programar para fazer 20 a 30 minutos diários de exercício físico, né? De exercício ou de atividade física. E aí eu posso falar um pouco também da diferença, porque tem uma diferença entre atividade física e exercício físico. Mas isso é só questão de conceito, tá? Mas o que é interessante falar? Porque imagina uma pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física, nenhum tipo de exercício físico, ou seja, ela está sedentária, né? Então, para uma pessoa que está sedentária, se ela fizer um pouquinho, você concorda comigo que já é muito melhor do que não ter feito nada? Verdade. E que existe um processo também de adaptação, onde você, com pequenas doses, você pode ir se adaptando, seu organismo ir se adaptando, você pode começar, a chance de você abandonar, de você largar, de você não dar continuidade, diminui, e você aumenta a oportunidade de perceber as sensações as sensações boas que, quando a gente faz exercício físico, a gente libera, né, os hormônios da felicidade, como endorfina, serotonina, né? Então, assim, e aí você consegue perceber. Em relação à intensidade, tá? A intensidade é o seguinte, é só pensar assim, um esforço para uma pessoa pode ser fraco, mas para uma pessoa que está sendo uma pessoa treinada, um determinado esforço pode ser fraco. Mas para uma pessoa que não está acostumada a fazer, pode ser um esforço mais intenso. E cada um tem a sua percepção. Importante entender o que é um esforço intenso. Então, eu costumo orientar o seguinte, esforço intenso é aquele que você percebe que a tua respiração está ficando mais acelerada, mais ofegante. E aí, esse é o melhor canal que a gente tem, a melhor forma da gente avaliar a intensidade daquele determinado esforço. Entende? Uhum. Então, Dai, é isso que é importante a gente entender. E aí, quanto maior é o esforço que você consegue fazer, maior vai ser o quê? Você vai conseguir aumentar o seu metabolismo. Então, por quê? Porque você vai gerar um déficit de oxigênio, porque o seu organismo precisa de mais oxigênio, precisa de mais reações químicas, e aí, com isso, depois você continua, mesmo após o exercício ter terminado, você continua com o seu metabolismo mais acelerado do que ele estaria normalmente. Entendeu, Dai? Qual é o conceito? E é isso. E imagina comigo, o exercício físico é bacana, é interessante, só que a alimentação é o principal fator aí a ser alterado, né? a ser mudado. Porque a alimentação corresponde mais ou menos a 75%. E exercício, mais ou menos a 25%. Mas aí a gente pensa nos benefícios que o exercício físico vai te trazer. Ou seja, o que você falou, aumentar a massa muscular, né? Vai te dar mais disposição, vai te dar mais energia, você vai melhorar a sua aptidão física. Quais são esses componentes da aptidão física? Força, flexibilidade, a parte cardiorrespiratória, que são bem importantes, entendeu? Uhum. Tem uma pergunta aqui na tela, né? Tem bastante perguntas, na verdade. Eu acho que eu já vou começar a fazer, né? Mas se tu sentir a necessidade de mudar de assunto aí, daí tu já muda, para o pessoal não ficar sem as respostas, né? Como posso voltar a fazer para eliminar peso? Então, essa pergunta é excelente. Muito bom, obrigado aí pela pergunta, primeiramente. Eu não sei quem foi que fez, mas tá aqui. Voltar a perder peso, o que acontece? Significa que meio que ela deu uma estagnada. Eu entendo como se tivesse estagnado. A gente tem uns platores, existem uns platores, tá? Você consegue eliminar, às vezes, numa velocidade X, mas vai chegar um determinado momento que o seu corpo se adapta e entra num efeito que a gente chama de efeito platô. Como é que se faz para quebrar esse efeito platô? Só existem duas formas da gente quebrar esse efeito platô. Uma é mudando alguma estratégia alimentar. Então, para pensar o seguinte, eu como
Eu como assim, né? Minha rotina é desse jeito. Então, se eu mudar às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Não é que tenha que fazer isso, mas eu vou dar um exemplo. Então, se eu pegar, pô, mas toda noite eu como minha salada, eu como minha proteína e eu como aqui um macarrão integral, por exemplo. Ah, beleza. Então, será que é possível, de repente, se eu mudar esse macarrão integral e eu só comer a salada e a proteína, será que já vai fazer diferença? Ou então, eu janto às 21 horas. Será que se eu jantar às 19 horas vai fazer diferença? Vai fazer diferença. Então, às vezes, pequenos ajustes, nada muito radical, Dai, porque tudo que é radical, tudo que é muito rigoroso, é muito. A chance de não dar continuidade é enorme. Entendeu? Então não é sustentável, entende? Então eu estou sugerindo assim, primeira coisa que eu mudaria, alguma estratégia em relação à alimentação. E aí não dá para eu me aprofundar aqui, porque eu não sei como é que está a alimentação dela. Né? Ela perguntou de uma forma muito genérica, eu preciso responder, né, de uma forma mais ampla. E aí pensa comigo, qual é a segunda forma de alterar e de quebrar esse efeito platô? É através do exercício físico. Então vamos imaginar que essa pessoa ela tem feito caminhadas diárias. Diariamente, ela vem fazendo a caminhada dela de, sei lá, vou dar um exemplo, 30 minutos. E aí, pô, peraí, então, eu preciso mudar alguma coisa em relação ao exercício físico. Ah, então eu vou inserir, eu vou pegar e vou diminuir o tempo do meu aeróbio, né, da minha caminhada, e vou inserir um treinamento de resistência, um treinamento que a gente chama de treinamento resistido, que pode ser com peso do próprio corpo, pode ser com equipamentos, materiais, utensílios domésticos, pode ser até numa academia, pode ser, enfim, mas exercício que faça força, tá? Porque isso vai ajudar a aumentar a massa muscular ou aumentar o tônus muscular, tá? Porque, principalmente para a mulher, é muito difícil ganhar massa muscular. Mas se você já não perder massa muscular, já é bom. E se você aumentar o tônus da massa muscular, tá ótimo também. Deu para entender? Deu. Até porque o gordinho ele já tem uma boa quantidade de massa magra também, né? Se ele cuidar, né? Começar já a te Sim. Carrega um corpo pesado, então tu tens uma positivo. Uma boa quantidade de massa magra. Então, positivo. Perceber e começar a fazer o exercício físico para não perder, isso já vai ser uma coisa, um feito muito gigante já para o nosso corpo, já, né? Então sentiu que são só duas, mexer em duas variáveis já pode fazer, já pode quebrar esse efeito platô e ela voltar a eliminar. E eu gostei que ela usou eliminar peso. Porque eu falo, cara, esquece esse negócio de perder. Quem perde quer achar, né? Você perde uma carteira, você perde uma chave de casa, você perde, né? Quem gosta de perder? Ninguém gosta, o ser humano não gosta, não foi feito para perder. Não é verdade? Ó, aqui tem mais uma pergunta, ó. É o que a gente estava falando, ó. Verdade que cuidar da quantidade de massa magra que temos ajuda a não ter o reganho? Verdade. Pô, top. É isso porque, pensa comigo o seguinte, massa muscular, massa magra, é desse tamanho. Massa gorda é desse tamanho, ou seja, gordura é desse tamanho. Então, 1 quilo de massa magra é isso. 1 quilo de gordura é isso. Tem mais volume, gordura tem mais volume. Sendo que a massa magra, ela tem mitocôndrias, ela tem uma estrutura que precisa de energia. Então ela tem uma boa, ela gasta bastante energia durante o dia para ela simplesmente se manter. Entendeu? Uhum. E olha só que interessante, basta 2 semanas sem fazer exercício para você já começar a ter perda da massa muscular. 2 semanas. Basta 2 semanas de sedentarismo para começar a ter perda de massa muscular, principalmente se passou dos 30 anos. Olha só. Que é o meu caso, que estou com 42, né? Então, se demore, despenca. Cheguei nos 40 essa semana também, dia 24. Olha aí que beleza, tá ótima, parabéns. Obrigada, imagina. Filtro, né? O que filtro não faz na vida da pessoa? Pô, eu não botei filtro nenhum, isso é covardia.
É uma desvantagem de quem entra como convidado, tem que colocar o filtro depois, né? Mas vai lá, vamos lá. O que é o ideal comer antes e depois dos treinos? Eu tenho sempre essa Olha, dúvida, sabia? não, essa dúvida ela é maravilhosa e assim muito comum, muito comum. Bom, eu sou suspeito de falar porque eu treino em jejum. Uhum. Então, assim, eu treino em jejum porque eu utilizo também, como parte das minhas estratégias, eu utilizo do jejum intermitente como filosofia de vida também, né? Então, eu aprendi em janeiro, eu fui entender o que era. Antes eu criticava muito o jejum intermitente, né? Eu criticava horrores, mas por quê? Porque eu tinha opinião, só que eu não tinha informação. São duas coisas diferentes, né? Você se basear em relação à opinião e você se basear em relação à informação, principalmente científica, né? E aí, mas tudo bem, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o bariátrico é aquele ser de outro planeta que não consegue ficar mais de 3 horas sem comer, que já começa todo, já começa, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, pelo menos é assim. O que eu poderia recomendar? Assim, não sou nutricionista, mas entendo, né, um pouco. Mas o que eu recomendaria? Eu recomendaria simplesmente uma banana, por exemplo. Uma banana. E, de preferência, assim, escolher alimentos que não sejam industrializados. Ou seja, que venha da terra, tá? Ou então do mar. Então, evitar desembrulhar e descascar mais. Nada de suco, porque suco, o que acontece? Eu vou tomar um suco de laranja e acha que está fazendo uma coisa muito saudável. Quantas laranjas vão no suco? Dependendo da laranja, umas 4, 5, até 6. Né? Exatamente. E existe um negócio na laranja, em qualquer fruta, chamado frutose. Tá? Frutose, que nada mais é que vai se transformar em glicose. Né? Vai estar ali no sangue e vai liberar pico de insulina. Quando libera pico de insulina, você não deixa o seu corpo usar a gordura como fonte de energia. Por quê? Porque tem uma oferta de glicose grande. Então, ele não vê necessidade de usar a gordura como fonte de energia. Então, você deixa de ter a quebra da gordura e de usar os ácidos graxos. Quando a gordura é quebrada, a gente usa os ácidos graxos como substrato energético. Nosso corpo adora, porque é energia, entendeu? Então, assim, tem gente que acha que vou treinar em jejum, vou passar mal, vou desmaiar, vou ter hipoglicemia, Não vai, nosso corpo é muito inteligente, é uma máquina maravilhosa. E a energia provinda da gordura, da queima de gordura, ela te dá mais clareza, te dá mais disposição. Então, muito pelo contrário, mas para isso você precisa estar com uma alimentação mais natural, que eu chamo de alimentação forte. Ou seja, uma alimentação baseada no que eu te falei. A proteína é a base da alimentação, e aí depois a gente tem carboidrato, sim. Não estou falando que carboidrato é veneno, não é. Carboidrato de preferência complexo, né? E não simples, ou seja, simples é açúcar, refrigerante, essas coisas, né? E o complexo é o que, beleza, então é uma batata doce, é uma fruta, que ela vai ser digerida lá de uma forma diferente do nosso corpo. Tá? E depois, normalmente se ingere o que depois? Se ingere proteína, tá? E com um pouquinho de carboidrato, mas proteína, de preferência proteína, que vai ajudar na reconstrução muscular, entende? Exemplos. De proteína a gente tem filé de frango, a gente tem o ovo, né? A gente tem o peixe, a gente tem o próprio bacon, que nego detona, só que ele não é tão vilão assim, ele não é vilão. Ele tem uma gordura, e a gordura é boa, é só você chegar e fazer ele, por exemplo, igual eu faço. Eu como bacon, por exemplo, no meu lanche da tarde, quase toda a tarde eu como bacon. Né? Eu pego ele fatio fininho, coloco no forninho elétrico e deixo ele quase, ele vai torrar, chega um ponto que ele fica crocante. A gordura fica toda no tabuleiro. Aí o que eu faço com essa gordura, Dai? Eu pego essa gordura e coloco num potinho de vidro que eu tenho. Por quê? Eu vou reaproveitar essa gordura como? Untando um tabuleiro,
né? Ou então fazendo um filé de frango, se for necessário. Então, entendeu que tudo se aproveita, mas é proteína boa. É proteína boa, entendeu? Perfeito. E bacon é delicioso, né? É Convenhamos. delicioso, exatamente. Então, assim, besteira quem detona. Sabe o que acontece? Desculpa. Sabe o que acontece? A indústria farmacêutica e a indústria alimentícia não quer que os seres humanos normais saibam disso, porque senão eles vão falir, porque o ovo é barato, o bacon também é barato. Agora, vai lá comprar um whey protein que não sei o quê. Então, tudo bem. De vez em quando é bom você ter um whey protein. Às vezes ele é mão na roda. Então, eu tenho um whey protein aqui, na verdade é minha esposa que tem, e eu vou lá e roubo dela. De vez em quando, um pouquinho, até porque às vezes eu quero alguma coisa doce, e aí eu faço, e rápido, entendeu? Mas é prioridade de preferência alimentos de verdade. Verdade, certo. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Pessoal, pode tocar o dedo nessa flechinha aí, ó, e chamar aí mais 5 amigas, 5 amigos, enfim, que precisam ouvir essas perguntas e respostas. Qual a melhor forma de ganhar massa? Olha, a melhor forma, até hoje, pelo que eu entendo... Não, excelente pergunta, adorei. E assim, a melhor forma que eu entendo é o seguinte, não tem... O pessoal vai tentar vender aí que tem um segredo. Não tem segredo. O segredo é o seguinte, primeiro você tem que estar com seus exames, né, em dia e com a parte hormonal bem. Porque se a parte hormonal não estiver bem, a pessoa vai ter mais dificuldade de ganhar massa muscular, tá? Massa muscular não se ganha da noite para o dia, então tem que ter paciência e persistência e constância. Importante dormir bem, 7h30 a 8h30, tá? 7h30 a 8h30 de sono por noite. Até fiz uma live que eu falei sobre sono. Acho que foi na segunda-feira. Então, quem não assistiu, vai lá, foi bem bacana, dei várias dicas, né? Inclusive, depois disponibilizei um checklist para ajudar o pessoal que tem dificuldade a dormir. Mas dormir bem é muito importante. Depois, segundo ponto, a alimentação, como a gente está falando aqui, a alimentação poderosa, que é a alimentação que vem do céu, da terra e do mar, que o universo disponibilizou para a gente, e não que foi criada, né? Então pensa assim, ó, não foi criada por alguém, né? Foi criada pelo universo, ou seja, na natureza. Então, animal, né? Proteínas animais, né? Vegetais, frutas, legumes e, obviamente, muita água. E aí, quanto de água? Mais ou menos 35 a 45 vezes, o cálculo é esse, bota assim, 35 vezes o seu peso corporal. É a quantidade mínima de água que você precisa beber por dia, tá? E o terceiro ponto, terceiro pilar, que é o quê? Fazer treinamento resistido, treino resistido. Quais são esses treinos resistidos? Musculação, treino funcional, pilates, crossfit, treino calistênico, ou seja, com peso do próprio corpo, tá? A gente precisa desse tipo de treinamento e é o que mais emagrece. Diferente do que falam por aí, o que faz você mais queimar gordura não é ficar caminhando 3 horas por dia. Não é ficar pedalando 2 horas por dia. Não é. É isso que eu te falei. Sono, alimentação e treino de resistência. Treino resistido, treino de força. Entende, Dai? Uhum. Respondi? Consegui responder? Conseguiu sim, perfeito. Deixa eu ver aqui. O bariátrico pode fazer todos os tipos de exercício que o não bariátrico? Então, foi até... Eu não sei se você viu, mas teve uma caixinha de pergunta no meu perfil hoje, que teve uma pessoa que fez bypass, né? E bypass,
e aí falou que a médica dela liberou para ela fazer musculação. Então, na verdade, tudo parte do princípio que o seu médico tem que estar te liberando, né? A verdade é essa. Se o seu médico que te assiste chegou para você e falou, fulano, tá na hora de você fazer um treinamento de força. Ele está te liberando para treinar. Você já está apta, você já está fisiologicamente com o seu corpo reparado para você poder voltar a treinar, voltar à tua vida normal e até melhor do que estava antes. Então, eu conheço algumas pessoas que fizeram bariátricas que hoje em dia são triatletas. Uhum. Então, a resposta é, pode sim. Tudo que vai determinar é você mesmo e o seu médico. Ou seja, então, é a sua decisão, a sua vontade, a sua determinação e a liberação do teu médico. O médico liberou, falou que já está apto para voltar a fazer atividade física, exercício físico. Então, vamos que vamos. Agora, seja capitã, né, do seu navio. Aqui, a próxima pergunta, eu acho que eu não vou conseguir colocar ela na tela. Deixa eu ver aqui. Se ela não está indo. Você parou os... aqui, ó. Eita ferro. Sabia que eu me perguntar de IMC, cara? Veio pra ti. Sabia. Sabe o que acontece, Dai? IMC é o índice de massa corpórea, né? Que você sabe, todos aqui eu acredito que saibam disso. O IMC é muito delicado o que eu vou falar, né? Mas o IMC é uma das métricas. Uma das métricas. Aí eu vou deixar assim bem claro. Na minha visão, né? Na minha visão, no meu entendimento, é de longe a mais importante. É de longe a mais importante. Não é a mais, que eu quero dizer, que não é a mais importante. É isso que eu quero dizer. Uhum. Aí eu explico por quê. Porque imagina que, Dai, você tem 1 metro e quanto? 1,5 m. 1,5 m. Então imagina uma outra Dai de 1,5 m, só que é ginasta olímpica. Tá imaginando comigo? É ginasta olímpica. Ou seja, Daiane dos Santos, ela tem o mesmo tamanho que você. Vamos imaginar que ela tenha a mesma idade que você. Tá? Então, mesmo tamanho, mesma idade, mesmo sexo. Então, ela tem mais o que comparado a você? Massa magra. Massa muscular, massa magra, exatamente. E ela pode ter o mesmo IMC que você. Entende? O que eu estou querendo dizer com isso? Então, existem outras formas de você ter métricas melhores que vai avaliar sua composição corporal, que vai levar em consideração o quanto você tem de músculo, o quanto você tem de água, o quanto você tem de osso, o quanto você tem de vísceras. Tá entendendo? Então... E principalmente, né, também de sobras de pele. Exatamente. Sobras de pele por causa da cirurgia. Que aí depois da cirurgia plástica, que eu entendo que é só a plástica que resolve. Sim. Então, que não volta. Não tem como, né? Mas eu também acredito e penso que isso é o mínimo, é o menor dos problemas, né? Também é. Tá tudo bem. Dependendo, né? Por isso que a gente batalha para que todo mundo faça suas reparadoras, né? Porque sim, muitas pessoas não se sentem magras justamente por causa disso. São pessoas que já estão magras, mas tem aquela sobra de pele, aquele volume ainda que é causado pela sobra de pele, né? Sei. Dói, incomoda, né? Entendi. Não te deixa ter uma vida plena como tu gostaria, né? Então, e às vezes não tem condição de operar também, né? De fazer a reparadora. Então a gente batalha para que todo mundo consiga, mas a gente entende que só com musculação, a não ser que você vai ficar monstro, né? Que tu vai trocar aquela gordura que tu tinha por massa magra, que tu vai ficar grandão mesmo. Tu vai ficar com... Mas naturalmente é quase impossível. Sabe? Naturalmente é quase sem o que eu quero dizer, sem recursos ergogênicos, é quase impossível. Entendeu, né? Então, assim, respondendo a...
A gente tem bastante meninos, principalmente, que vão para academia, braço fica perfeito, mas só que por debaixo tem o tanquinho, mas por cima do tanquinho tá aí a sobra de pele. Né? Tem a Então, pele. Eu imagino, eu imagino. E aí, assim, respondendo essa pergunta, se for falar o que está na literatura ali, é até 25, entendeu? É ali perto de 25. Só que eu não gosto de me basear por IMC. Para mim, o IMC diz muito pouco. Então, mas Bruno, o que eu posso fazer então para saber a minha composição corporal? Hoje em dia é muito mais acessível. Por quê? Por exemplo, eu tenho aqui uma balança, Day, ó. Tá vendo essa balança aqui? Uhum. É uma balança e ela tá vendo esses pontinhos que ela tem aqui? Uhum. É bem caseira, mas funciona. Ela me dá métricas. Por exemplo, ela é o famoso bipedância. A minha Então, também tem, eu nem então sei. e é baratinho, foi menos de, essa balança aqui foi menos de R$300. Uhum. Entendeu? Então, assim, hoje em dia é acessível. E aí você vai ter várias métricas ali. Toda sexta-feira eu faço a minha avaliação, a minha autoavaliação. Por quê? Até para saber se eu estou no caminho certo, ou se eu estou no efeito platô, se eu tenho que mudar a estratégia, né? Ou então se eu estou piorando a minha situação, ou se eu estou melhorando. Porque quem não tem meta e quem não tem métricas é igual a Alice no País da Maravilha. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Entendeu? Ó, qual a diferença do público bariátrico para o público comum? A diferença é que o público bariátrico já encheu o saco, já cansou, já tentou de tudo. Assim eu penso, tá? É como eu tô procurando me colocar no lugar, na pele do público bariátrico, tá? Então, assim, eu penso isso, que, já tá assim, cara, vai ser a minha última cartada. Eu tenho que conseguir, eu vou conseguir, tá determinado que vai conseguir mudar o jogo, virar a chave completamente. Então, tem ali muita vontade, tem muito desejo de mudar, de mudança, né? E ver na bariátrica a luz no fim do túnel, muitas vezes. A luz no fim do túnel. E, de fato, assim, eu não falo que é o último recurso, não. Não tenho essa visão, não. E eu enxergo como se está aí, se existe a possibilidade, né? E se tem resultado, tem muitas pessoas que têm bons resultados, por que não, se eu posso, por que não aplicar, por que não lançar mão dela, né? Então, assim, eu vejo também uma outra mentalidade, um outro tipo de pensamento que pode realmente conquistar grandes resultados e que às vezes precisa de acolhimento, de apoio, né? E de ter pessoas ali, um grupo, fazendo com que você cada vez dê um passo adiante, em rumo àquele estado desejado, entendeu? Não sei se era por aí, a resposta era... Creio que sim, creio que era isso daí mesmo. Bom, se você achou interessante, se eu respondi legal, eu fico feliz. Deixa eu ver aqui, ó. Tenho 1,68 de altura e estou pesando 72 quilos. O que seria o mais indicado para mim? Engraçado, né? Não termina a pergunta, né? Aqui não aparece para mim o que seria mais indicado, hora, né? Então não vai até o final. Mas enfim, primeiro precisa entender o seguinte, que de novo eu falo, na minha opinião, não tem peso ideal. Tem o peso que você se sente melhor, que você se sente bem, né? Então, por exemplo, sei lá, o meu peso ideal é 1,72, 72 quilos. Só que, 72 quilos eu não vou me sentir bem, eu vou me sentir muito magro, eu vou me sentir feio, envelhecido, enfim. Então eu me sinto bem com 82 quilos, 83, 81. Entre 81, a gente sempre tem uma margem, tá, Dai?
Sempre vai existir uma margem que vai oscilar, é normal, uns 2 quilos, é normal oscilar para cima e para baixo, principalmente se a mulher, aí tem a parte também da menstruação, tem o ciclo, né? Então, enfim, mas aí o que eu responderia ali? O que é mais indicado? Mais indicado em relação ao exercício físico? A Será? pessoa ficou claro se ela acha que tá gordinha ou tá magrinha É, demais porque assim, parece que está bem, no né? peso. Parece que está bem, parece que 72 quilos é um bom peso, né? Para aquele tamanho. Agora, eu não sei, é o que eu te falei em relação a peso na balança é uma coisa, mas eu não sei como é que está a composição corporal, como é que está o percentual de... Porque às vezes eu tenho 72 quilos e meu percentual de gordura está alto. Ou então às vezes eu tenho 72 quilos e meu percentual de gordura está baixo e minha massa muscular está alta. Entendeu? Então a gente precisa lutar para aumentar a massa muscular, diminuir o percentual de gordura. Até porque massa muscular é vida. Conforme a gente vai ficando mais velho, a tendência, a curva, é que essa massa muscular vai baixando. Então você, para combater o envelhecimento ou retardar o envelhecimento, você precisa treinar para ganhar massa muscular ou, no mínimo, não perder massa muscular. E mais uma perguntinha, né? Qual a diferença entre exercícios de força e aeróbicos para queima de gordura? Então, exercício aeróbico tem os seus benefícios? Claro que tem. Exercício aeróbico trabalha a parte da aptidão física chamada o quê? Capacidade cardiorrespiratória. Vai melhorar a sua circulação, vai melhorar a sua respiração, né? Vai sim ter um gasto energético durante o treinamento, tá? Só que é o seguinte, para queimar gordura, a gente precisa aumentar a nossa taxa metabólica basal, né? Que é o nosso metabolismo. A taxa metabólica basal é o quanto a gente consome de energia em repouso, sem fazer nada, tá? Só para simplesmente manter as funções vitais, ok? Então, assim, para aumentar essa taxa metabólica basal, precisa-se melhorar, aumentar o tônus muscular e a massa muscular. Então, o mais indicado para aumentar a massa muscular é treinamento de força. Tá? Só que o exercício aeróbico não pode ser deixado de lado. Por quê? Porque ele trabalha outro componente da aptidão física, né? Então, exercício de força, musculação, crossfit, treinamento funcional, calistênico, tudo isso vai trabalhar força. Vai aumentar a hipertrofia, sim, só que tudo isso que eu estou falando, você precisa estar se alimentando de uma forma de acordo com os seus objetivos. Não adianta estar fazendo aeróbio, né, fazendo força, só que comendo McDonald's, fast food direto, né? Pizza o tempo inteiro, macarrão, de vez em quando, como eu falei no início, tudo que é radical demais, né? Tudo que é radical demais é difícil dar continuidade, né? Normalmente acaba deixando de lado, deixando de dar continuidade, não é sustentável. Então, de vez em quando, eu tomo meu vinho, né? Eu tomo minha caipivódica. Só que eu antes gostava muito, quer dizer, eu posso falar que eu gosto, mas eu tomava muita cerveja, sabe, Dai? E a cerveja, eu percebi que me fazia mal. Então, me inchava, me deixava com a barriga estufada, cheio de gases e tal. Então, o que eu fiz? Opa, pô, me faz mal. Eu vou parar. Mas eu tomo meu vinho, eu tomo minha caipivódica, né? Com a minha esposa, às vezes, toma a cerveja dela e eu tomo meu vinho. E tá tudo bem. O que não pode é deixar o de vez em quando virar regra. Entende? Vamos lá. Tô gostando, hein? Tem mais um. Adoro isso. Que passou da meia hora. Eu espero que tu não se importe. Eita, não, perdão. Imagina, é só porque, tipo, a gente coloca meia hora, porque como vão ser semanais, né? Assistir depois para não ficar tão longa também. Mas eu falo demais. Não, acho que tem mais umas 4, 5 perguntas, eu acho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Caminhadas leves são suficientes para sair do sedentarismo? Claro, claro que sim.
Sair do sedentarismo. Qualquer coisa que te coloque em movimento, você já saiu, você já está à frente de quem está totalmente parado, na inatividade. Então, sim, a caminhada é muito interessante. Com certeza. Lembra que eu falei dos benefícios cardiovasculares e cardiorrespiratórios? É isso aí. Você vai estar trabalhando de outra forma. Você aumenta também o que? A sua vascularização. Ou seja, a gente tem as nossas veias e com exercício aeróbio a gente consegue aumentar nossos capilares, nossas veias. E com isso a gente ajuda todo o nosso corpo a suprir de mais oxigênio também. Então acaba também aumentando a tua demanda também, tua demanda energética, vamos dizer assim. Então é benéfico sim, só que é óbvio, será que tem como? Você imagina uma canoa, vou dar um exemplo de uma canoa. Imagina uma canoa e se você só remar de um lado na canoa, o que vai acontecer, Dai? Vai afundar? Não, a canoa vai ficar só em círculo. Ela vai ficar girando em círculo. Para você ir para frente, você concorda que você precisa remar dos dois lados? Uhum. Então imagina assim, ó, aeróbio, força, aeróbio, força, aeróbio, força. Você precisa, eles são complementares, entendeu? Espero que essa analogia tenha ajudado. Ajudou bastante. Fiz sleeve e nunca atingi a meta. O que eu posso fazer? Caramba, não sei nem o que é sleeve, me perdoe. Ah, não tem problema. É uma técnica de cirurgia bariátrica, que são as duas coisas, né? Uma que mexe no estômago e no intestino, que é a bypass, e a outra que só mexe no estômago, né? Que é a sleeve. Tá. Agora eu entendi. Desculpa, porque realmente eu não sabia. Assim, eu sabia do bypass, que eu acho que é mais comum, enfim. Mais comum ainda. Então, assim, aí nunca atingi a meta, o que eu posso fazer? Bariátrica e nunca atingiu a meta, né? O que ela vai fazer? Então, eu assim, de verdade, eu acredito muito que a gente precisa aprender a lidar melhor com as nossas emoções, né? O lado emocional é muito importante. E pensar o seguinte, se eu seguir uma vida inteira de um tipo de alimentação, e se eu, de fato, não fizer algo para mudar de verdade, né, o que vai acontecer? É aquela velha história. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu vinha fazendo antes, eu vou continuar tendo os mesmos resultados que eu tinha antes, que eu tenho até agora. Então, assim, muitos dos reganhos são devido a retorno de hábitos alimentares, vamos chamar de inadequados, eu não gosto de, não saudáveis, vamos dizer assim, que são gostosos mesmo, mas eu tenho que entender. Eu sei, eu gosto muito de doce, só que hoje em dia, o que eu fiz? Eu entendi que eu posso comer doce, só que mudando alguns ingredientes, sabe? Uhum. Então, eu utilizo estratégias também da low carb, e detalhe, low carb não significa no carb, entende? Então, assim, o que acontece? Exatamente, então não é para você deixar de comer carboidrato, mas pequenas substituições, cara, eu faço uns doces aqui, Dai, maravilhosos, eu gosto de doce, sabe? Então, de vez em quando, mas eu vou lá e faço. Aí fica... Ó, eu faço bolo de banana, low carb, eu faço bolo de maçã, eu faço pão de frigideira low carb, entendeu? Então, assim, às vezes, pequenos ajustes podem fazer grandes diferenças. É aquela velha história, né? Pequenos detalhes podem fazer grandes diferenças. Ai, desculpa, essa pergunta é muito delicada, sabe? Atingir a meta, e aí que meta? Então, assim, se quiser, me chama lá pra gente bater um papo. Eu vou adorar ajudar. Eu adoro, como eu falei, eu adoro ajudar. Então, de verdade, tô aberto para ajudar. Todos nós estamos. Quem precisar ir, pode chamar lá, que com certeza ele vai... aqui eu tenho uma pergunta muito interessante que eu acho que nós vamos fechar como a última. Com certeza ele vai... Ó, essa última aqui, ó. Como é a primeira consulta com o educador físico? Vamos encerrar com essa, então. Adorei essa pergunta, né? Essa pergunta é aquela velha história assim,
cruza, né? Faz a levantada para a gente fazer o ataque final, né? Então, assim, eu sou totalmente... Eu costumo me chamar de life trainer, porque não sou simplesmente um personal trainer, entendeu? Sem desmerecer meus colegas, tenho muito respeito aos meus colegas, mas se você olhar meu perfil, você vai ver que é muito diferente da grande maioria dos profissionais de educação física que estão por aí, principalmente em termos de conteúdo, né? Em termos de conteúdo. Treino é importante? É importante. Só que o que eu falo sempre? Mais importante é a parte comportamental. É a parte emocional, é lidar com as emoções, é ressignificar, é mexer com a imaginação. Então, a primeira consulta com o educador físico, pelo menos no meu caso, é uma consulta mesmo. É uma consulta igual você tem uma consulta com o médico. Então, uma consulta onde a gente vai bater um papo, eu vou entender melhor o que você tem vivido, como você tem vivido, o que você tem feito, né? Então, assim, dura mais ou menos, só para ter uma ideia, Dai, você vai passar por isso, que a gente vai ter essa nossa consulta, esse nosso bate-papo, mas dura em média, só para você saber, 1h30, em média. E aí tem sim, aí, a partir dessa primeira consulta, a pessoa já sai com uma outra visão de mundo e ela já sai com um plano de ação, né? Ela já sai com a rota, né? O caminho que ela tem que trilhar traçado, entendeu? Então é basicamente isso. E aí quem tiver obviamente interesse em bater um papo e conhecer um pouco mais, vai lá no meu perfil, @melhorforma.oficial, dá uma olhada lá, né? Porque depois a live vai ficar salva, vou deixar o perfil ali, visitem lá e, por favor, posta a receitinha de docinho low carb lá pra gente. Vamos fazer um print? Vamos. Aí, ó, vamos fazer assim, todo mundo vai fazer um print, né, e vai postar nos seus stories, marcando o @melhorforma, né, _oficial, e marcando também o perfil da Dai, beleza? Cada um vai lá nos seus stories e posta esse nosso print. Você também faz aí o print. Você que está assistindo a gente, faz o print junto. A minha bola de vôlei vai aparecer ali, ó. 1, 2, 3, preparada? Voltou, achei que eu tinha perdido a live. Meu Deus, que susto. Não, adorei. Foi muito agradável, né? Passou rápido, eu nem percebi o tempo passar. Passou muito rápido, deu quase 1 hora já, vai... Mas o pessoal vai assistir, o pessoal gosta, o pessoal assiste depois também. E legal. Tudo foi muito benéfico, né? Então não tem nem como reclamar do tempo, né? Respondemos todas as perguntas, né? Pelo menos eu acho que foram todas, né? Se ficou alguma, depois você faz um print e manda para mim que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo todas elas. Então tá ótimo, perfeito então. Vou olhar depois nos stories o que vem de mais perguntas, então eu vou lá mandar para ti então. Tá bom? Então, obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço, imagina, tá? Obrigada para todo mundo que participou. Até semana que vem então. Tchau. Tchau, tchau.